Aí, Araxá Entre Cafés, nós estamos aqui em mais um momento maravilhoso. Nós vamos entrevistar nesse momento o Armando de Ângeles. Mas antes eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Silvéria, eu sou negra, de pele retinta, estou de tranças, com um colarzinho de bolinhas preta e um vestido estampado com fundo azul, com detalhes em laranja e dourado. E nós vamos agora, eu vou pedir o senhor Armando ou sou Armando? Armando. Armando, Melhor, pode, né? Ah, eu acho também. Para que ele faça a sua autodescrição e se apresente para vocês, por favor. Meu nome é Armando de Anjos, sou araxaense da Gema, mas moro fora há muitos anos. Eu fui dono de agência de propaganda durante 35 anos e há 18 anos eu abandonei a profissão na área de propaganda para dedicar à gastronomia, através do meu festival aí, que começou como Festival Internacional de Cultura e Gastronomia de Araxá, que teve 8 edições, e depois, quando eu lancei meu livro Saber e Sabores de Araxá, que conta a história da gastronomia de Araxá, eu mudei o nome do festival e mudei o foco também. Isso é muito importante. E esse livro, às vezes muitas pessoas pensam que vai falar só de gastronomia. É também de gastronomia, mas ele fala da história juntamente com a gastronomia. Exatamente. Tá certo? O caminho que eu trilhei foi exatamente contar a história de Araxá, inserindo sempre, em cada momento, a sua gastronomia e a evolução do que chegou. Ele começou inicialmente com os índios e os quilombolas, depois houve alteração na comida tradicional deles, passando por causa da passagem dos bandeirantes e tropeiros a caminho de Goiás, né, por aqui. E, posteriormente, a vinda da imigração, os italianos, alemães, foi formando uma identidade gastronômica. E também dos fazendeiros que vieram na época para ocupar aqui, né? Então, nós temos a gastronomia de Araxá muito rica. Tanto é que eu falo que, enquanto Tiradentes é a capital da gastronomia das Minas, Araxá é a capital da gastronomia das Gerais. Por causa são insumos diferenciados, né, de cada região. Verdade. Então, aproveitando essa gastronomia histórica, eu vou pedir para o senhor falar de um alimento de cada uma dessas riquezas, né, de Araxá. Riquezas que eu falo assim. O que ficou da gastronomia indígena para Araxá? Olha, eu acho que o que mais presencial dos índios vieram principalmente a mandioca, né? Sim. Dos negros foi o aproveitamento de como eram escravos, sim, o aproveitamento das sobras dos seus donos. Sim, né? Aquilo que os donos não comiam, que para os donos era, vamos dizer, refúgio. Exatamente. O negro aprendeu a transformar aquilo ali no prato principal. No prato principal, daí que nasceu a feijoada. Né? E os negros também teve uma importância muito grande, por exemplo, mais na região de Ouro Preto, que foi a descoberta do Ora Pro Nobis. Né? O Ora Pro Nobis chama Ora Pro Nobis porque na hora da reza, no fim da tarde, as igrejas eram todas cercadas por aquela planta, os índios aproveitavam que eles estavam rezando e iam lá roubar as folhas para fazer sua alimentação. Então daí passou a chamar Ora Pro Nobis, que era na hora do Ora Pro Nobis. Na hora da oração, que eles iam lá para fazer a colheita. Exatamente. Muito legal. E então você já trouxe a influência indígena, a afro, né? A afro. E aí você vai falar um pouquinho, porque nosso país e a nossa cidade tem muita influência europeia, né? De diversos locais. Muito. Né? Então fala um pouquinho de cada um deles, né? Ou que seja uma coisa, só para ilustrar. Eu vou falar então dos italianos, porque eu sou descendente de italiano por 3 lados, né? Sou de Ângeles, que a origem é Ibiá, sou Zema, aqui de Araxá, né? E Cavalado também, que era minha avó, que era daqui. Então, os italianos tiveram uma importância muito grande e foi muito bem aceito pela população brasileira os seus alimentos e os seus insumos, né? Tanto é que você vê que o que se vende de macarrão e pizza hoje no Brasil, que é uma aceitação
generalizada. Sim. Né? E teve a outra influência forte que eu acho também que teve, foi da comida árabe. E hoje, infelizmente, em Araxá não tem nenhum restaurante árabe. Especificamente, né? Especificamente. Mas teve uma importância muito grande. E é bom você falar isso, porque a gente fica muito naquela tendência assim, né, dos estrangeiros, né, dessa imigração de italiano, português, mas aí você vem e traz um outro contexto que é pouco explorado aqui em Araxá, mas que também é muito importante, né, que é a alimentação árabe aqui na nossa região, né? Porque você fala muito não só de Araxá, mas da região, um pouquinho de Minas, lógico que mais Araxá. E eu queria que você contasse como que foi sua infância entre meio a todas essas histórias, né, essa imigração, essa cultura. Eu sempre fui muito curioso, entendeu? Então, eu saí daqui de Araxá com 6 anos de idade, mas todo vermelho da folhinha a gente estava aqui. Então, no meu avô, por exemplo, Domingos Zema, eu tive assim, uma afinidade muito grande, porque ele tinha uma horta que ele gostava muito de cuidar. Todos os dias, a parte da manhã, ele ficava por conta da horta. Então, com aquela convivência, foi despertando também o interesse da gente nos sabores, né? Sim. Então, e ele tomava vinho todo dia, e eu comecei a ter os primeiros passos também da comida italiana através dos seus pratos. Sim. Então, essa influência foi muito forte. E você também é chefe? Não, eu sou um amador que não segue receita, invento o tempo todo. Mas você gosta da cozinha? Eu gosto muito. Tanto que Valorize tem um festival, né, que está valorizando a gastronomia araxaense, valorizando esses sabores, né, que Araxá e Minas pode estar ressaltando. Com certeza. Uma coisa é o seguinte, a comida mineira, hoje ela está em primeiro lugar em termos de Brasil. É considerada a melhor comida brasileira. E está entre as 10 melhores do mundo. Nossa! E aqui em Minas, nós temos 2 divisões, como eu falei antes, tem a gastronomia das Minas e a gastronomia das Gerais, por causa dos insumos, né? Às vezes alguns insumos você não acha nas Minas, mas acha nas Gerais e vice-versa. Sim. Então, isso tem uma importância muito grande, porque hoje a gastronomia mineira é o 3º maior atrativo para o turismo local. Primeiro são as cidades históricas, segundo Inhotim, e 3º a gastronomia. Então, hoje ela atrai turistas. E um problema que eu vejo em Araxá é que o nosso turismo foi muito mais forte, hoje ele caiu muito. Sim. E precisa ter uma reciclada, principalmente com inovação, com eventos interessantes, e principalmente no turismo gastronômico. Alguns restaurantes têm que se especializar, que é uma coisa que eu percebo, que os cardápios são muito parecidos. Sim, e não tem esse diferencial, esse atrativo. Então eu quero Você tem, por exemplo, um restaurante português, um restaurante árabe. Sim, falta isso, né? Falta isso. E uma coisa que eu queria te perguntar, assim, como você está envolvida nessa questão gastronômica, nessa valorização gastronômica, você vê um diferencial de quando você começou a sua... Porque você fez uma pesquisa, não é só um livro escrito que vou escrever um livro. Muito. Né? Então, qual a valorização da gastronomia de Araxá? O que você vê de diferencial aqui em Araxá? Primeiro o seguinte, hoje o que tem maior fama são os doces e queijos. Sim. Mas no passado tinha uma influência... A gastronomia teve uma importância muito grande em função do grande hotel. Sim. Como eu te falei, que veio lá dos índios, dos negros, dos bandeirantes, dos tropeiros, dos imigrantes. Quando foi inaugurado o grande hotel, sua gastronomia ficou mais refinada. Esses pratos ficaram mais refinados. Sim. Então, eu lembro que quando criança eu adorava ir na cozinha do grande hotel, e eram coisas fantásticas que o pessoal fazia. Sim. Eu tive a oportunidade de tomar um café no Grande Hotel. Achei maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que toda araxaense, estou falando da araxaense, que às vezes a gente não dá valor às coisas que nós temos aqui. Igual um evento, são 2 eventos acontecendo em Araxá nesse final de semana,
e talvez muita gente não está sabendo, de gastronomia, o outro de arte, são dois eventos maravilhosos, né? Que as pessoas precisam saber e aproveitar essa cultura, né? Que é um outro tipo de cultura de turismo da nossa cidade. Minas é conhecido como a terra do pão de queijo, mas é muito mais que um pão de queijo, não é? Muito, mas muito, muito, muito. O pão de queijo hoje é considerado o maior símbolo nosso. Sim. Porque tem, é um patrimônio, né? Assim, o queijo já é o patrimônio imaterial que foi reconhecido e tudo mais, né? Isso é um trabalho muito interessante que teve do queijo. A gente tem que parabenizar o Leônidas, que foi o antigo secretário de turismo, né? Cultura e turismo, de ter feito isso, que teve um reconhecimento assim fantástico. Teve um lado negativo, que o preço dos queijos subiram muito. Verdade. Mas a gente precisa olhar também, porque às vezes muitas pessoas pensam que cultura, né, patrimônio cultural, é aquilo, é o quê? Uma dança, uma música? Também. Mas tem o patrimônio cultural imaterial, que é aquilo que não tem preço. Não, né? Apesar de estar caro o queijo, viu? Mas é a receita, é o processo, é isso que não tem preço. Essa cultura de fazer o queijo, assim como na nossa gastronomia, tudo que é feito em Minas Gerais. Né? Você pode pôr preço no prato, mas você não põe preço naquela receita, que é algo único, né? Específico da identidade. Nesse comentário, lembrei de uma coisa interessante também. Araxá é considerada a cidade dos doces, né? Sim. Infelizmente, muitas doceiras antigas morreram e levaram as suas receitas. Verdade. Então, nós estamos até conversando ali com o Matheus, ele fazia um trabalho de resgatar as doceiras e as quitandas também. Sim. Muito importante, porque mudou muito o paladar. Sim. Eu percebi isso, mudou muito. Verdade. A ameixinha de queijo, por exemplo, parece que não é a mesma que era antigamente. É verdade. Então, até a gente tem um processo que a gente está procurando também, as doceiras, igual você falou, né, que o Araxá Entre Cafés, ele quer valorizar realmente a cultura, de toda a sua amplitude, porque cultura é uma arte que não tem como se definir, ela vai muito além de qualquer coisa que eu queira falar, é só isso ou só aquilo. A gastronomia é cultura, né? A música é cultura, então é todo esse processo. Já a lei de incentivo fiscal do governo do estado reconhece e valoriza. Isso é bom, né? Que o governo entenda, né, a nossa cultura gastronômica, da cozinha, né, de paladar e tudo mais, que tudo isso faz parte da nossa história, como você mesmo escreveu um livro contando a história de Araxá através da sua gastronomia, né, dos insumos, né, de tudo aquilo que foi trazido de cada uma das culturas. Qual foi o maior desafio ao escrever esse livro? O maior desafio, eu vou te falar que foi a pesquisa. Que originalmente eu fiz a pesquisa, escrevi e passei para a Glaura dar uma revisada. Sim. E a Glaura, ela é muito fidedigna à linha histórica. Sim. E eu tinha colocado algumas lendas, algumas suposições que eu tinha pensado. Sim. Então ela corrigiu aquilo e ficou muito fidedigno. Sim, então isso é muito importante. Não é só um livro de gastronomia, é um livro de história também. De história. História de Araxá. Né? E com outra perspectiva, porque a gente traz muita perspectiva histórica, né, da história de Araxá. Você está trazendo a perspectiva da história gastronômica de Araxá e a evolução da nossa cidade através da comida, que é uma perspectiva gostosa, né? Vamos dizer de Com certeza. Além de gostosa também, ela tem uma multiplicidade de geração econômica muito grande, né? Sim. Só aqui, por exemplo, um festival desse aqui, são mais de 250 pessoas que trabalham direto e indiretamente. Está falando só do trabalho, né? Só do trabalho. Mas a geração de renda para a cidade, tanto dos comerciantes que estão aqui com a gente, quanto para o imposto. Sim, que tá, essa rotatividade, né, econômica que está acontecendo. E voltando aqui para o nosso evento de sabores e saberes, qual que é o sabor que te agrada? E o saber que te faz ter vontade de continuar? Eu vou começar pelos saberes, que acho que a coisa mais interessante que tem aqui são as oficinas que a gente faz e o convívio também com os expositores, né? Sim. Conversando, que cada um te passa um pouquinho do seu saber. Sim. Então a gente vai
copiando isso aí, vai juntando. No finalzinho, te dá uma outra visão. Sim. Já os sabores, a gente tenta resgatar os sabores originais da gastronomia de Araxá. Tanto é que esse ano, todos os estandes são exclusivamente de Araxá, exceto a cerveja. E as oficinas que estão ocorrendo aí, por exemplo, é com o Thiago Emílio, que é um araxaense. Sim. Também. Então, esse ano, as músicas, todos os músicos são de Araxá. Então, a valorização da cultura de Araxá. E da gastronomia araxaense. Nós vamos agora para a nossa parte finalzinha, que é o nosso ping-pong, onde eu trago uma palavra e você me fala o que te remete. Ok. Tá bom? Então, vou começar com o sabor. Cheiro, degustação, aquela sensação gostosa que está no íntimo. Gastronomia. Gastronomia, comida boa. História. História, a revisão do passado. Saberes. Conhecimento. Família de Ângeles. Isso aí não dá nem para explicar, porque família é um negócio tão bom na vida, né? Sim, é a base, né? É a base. Então a gente inclusive, anualmente, a gente reúne, e temos inclusive o nome do meu avô lá, que o apelido dele é Joanico, então nós temos um grupo que chama Joanicando. E todo ano reúne na casa de algum, para a gente comemorar e reviver os nossos tempos. Né? Cultura. Cultura é o bem mais importante, eu acho, que o ser humano tem. Quando bem utilizado e bem captado. Porque tem umas culturas aí que eu considero uma falsa cultura. Então, as pessoas precisam, o brasileiro, eu acho que o mundo em geral, está precisando ler mais, aprender mais. Sim. E o celular, né, ou a internet, para mim, está tirando isso. O ler, né? O ler. Que a informação chega e a pessoa só absorve. E o pesquisar também, né? E saber ler. O saber ler e o pesquisar, é isso mesmo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nos assistem. A mensagem que estiver no seu coração. A que está mais no meu coração é o orgulho de ser araxaense. E para os araxaenses, os meus conterrâneos, eu desejo tudo de bom e torço demais para todo mundo se dar bem. Que bom. Então, finalizando aqui com as palavras do Armando. Gente, vou até aproveitar e fazer um trocadilho, viu? Armando, amando a cultura e a nossa cidade é que faz a diferença. Porque às vezes a gente olha para, como se diz, né, para o jardim do outro, né? A gente sempre fala que o jardim, a grama do vizinho é mais verde. Vamos valorizar a nossa cultura, vamos valorizar a nossa cidade, vamos valorizar quem valoriza a nossa cidade e amar as coisas que vêm de Araxá. Porque quando você se ama, você se dá a oportunidade de visualizar e deslumbrar o que o outro tem, mas sem perder de vista a nossa referência, que é a nossa cidade. Então, que você possa vir saborear, né, de todos os saberes que esse momento, esse festival possa proporcionar para vocês. Saberes e sabores é a cultura de Araxá através da sua gastronomia, porque gastronomia também é aprendizagem. Tá? Tchau, pessoal. Até o próximo Araxá Entre Cafés. Obrigada, viu? Parabéns pela condição que você deu.